Efésios capítulo 2, abram lá, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Abra as escrituras, a sua Bíblia, e vamos estudar Efésios capítulo 2 nesse dia. E que Deus nos ajude, que Deus fale a cada coração nesse dia, através dessa carta, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Abra lá sua Bíblia, mantenha sempre aberta para você conferir aquilo que vai ser ensinado, para você entender as sagradas letras da palavra de Deus, tá? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Eu vou fazer uma leitura do verso 1 ao 10, na tradução da NAA, tá ok? E baseado nesse texto, eu quero falar sobre um povo chamado da morte para a vida. Um povo chamado da morte para a vida. E você vai entender o assunto poderoso do texto. Efésios capítulo 2, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar diante de Deus. Pai querido, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra, que nos confronta, que nos consola, mas pedimos sabedoria para entendê-la. Que o Teu Santo Espírito possa, nesse momento, mais uma vez, iluminar as nossas mentes para entender o texto sagrado. E fala, Senhor, a cada coração nesse dia, a cada coração, para que possamos entender e experimentar, mais uma vez, o Teu amor, o Teu grande amor, que nos revela o que nós éramos e que nós somos hoje por causa da Tua graça. Ó Deus, faça-nos entender. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vocês sabem, pela mente esclarecida de vocês, que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E ele escreveu quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, de tal maneira que essa carta é conhecida como uma das cartas da prisão. E ele preso, ele escreve essa pérola, a carta aos Efésios. E Atos capítulo 19 fala do grande projeto missionário que o apóstolo Paulo realizou naquela cidade. Aquela cidade tinha como a deusa Diana. E inclusive esse tipo de religiosidade que patrocinava e movimentava a maioria dos cidadãos da cidade de Éfeso.
Mas quando Paulo plantou uma igreja bíblica naquela cidade e começou a proclamar o evangelho, por incrível que pareça, pelo poder do evangelho, chegou a destruir o comércio religioso daquela cidade. Porque todos os adoradores de Diana, que compravam pequenas estátuas, porque eram devotos da deusa Diana, deixaram as suas imagens de lado, destruíram as suas estátuas e começaram a acreditar em Jesus como única verdade. E aquela cidade também era muito feiticeira, tinha muito ocultismo naquela cidade. Mas quando os efésios ouviram o evangelho e foram transformados pelo evangelho, diz a Bíblia em Atos 19 que eles jogaram na fogueira todos os seus livros de magia. E um grande avivamento bíblico aconteceu naquela cidade e uma igreja bíblica foi edificada ali. Mas anos depois, Paulo foi preso. E lá em Roma, ele escreve essa carta para fortalecer a fé dos irmãos efésios. Pois bem, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo explica sobre o amplo plano de Deus. Vocês lembram? Efésios capítulo 1. Paulo deixa claro que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O verso 3 do capítulo 1. Então, no capítulo 1, Paulo ele faz uma exposição profunda da doutrina da Trindade, mostrando que nós fomos tremendamente abençoados com bênçãos espirituais. E Paulo deixou bem claro, do verso 3 a 6, ele falou sobre as bênçãos provenientes de Deus Pai, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus nos adotou como seus filhos. Verso de 4 a 12 do capítulo 1, nós vimos as bênçãos provenientes de Deus Filho, que Jesus veio nos redimir, veio nos revelar a vontade do Pai. E versos de 13 a 14, nós vimos as bênçãos provenientes de Deus, o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos selou, que nós temos a marca do Espírito Santo e que essa é a grande promessa de que nós pertencemos a Deus e um dia nós iremos habitar com Jesus. Então Paulo deixa bem claro que as bênçãos espirituais que nós recebemos é que Deus nos elegeu, nós fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Aí do verso de 15 a 23, Paulo ele faz uma oração pela igreja, para que a igreja dos cristãos de Éfeso conhecesse a Deus com mais profundidade, com mais eficácia, para que eles tivessem uma grande experiência com esse Deus e não vivesse uma fé superficial, uma fé humanista, mas uma fé profunda, conhecendo o poder de Deus. Essa foi a oração de Paulo, que foi para aquela igreja e, consequentemente, para nós. Agora chegamos em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 fala da nossa posição em Cristo. Fala que nós fomos reconciliados com Deus e sentado com Cristo, e fala que nós fomos reconciliados com o povo de Deus e crescendo no edifício de Deus. Paulo enfatizou que Deus abençoa a igreja ao dar aos cristãos a vida eterna, unindo-nos uns aos outros e dando-lhes a capacidade de perseverar na fé. Tendo descrito nossa possessão espiritual, no capítulo 1, Paulo volta-se agora e ele fala da nossa posição em Cristo. Então, olha só, capítulo 1, ele fala da nossa possessão espiritual, aquilo que recebemos de Deus. Capítulo 2, ele fala da nossa posição. Quem nós somos agora? Como cristãos, como seguidores de Jesus. E Paulo deixa bem claro que fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. Fomos tirados da morte para a vida. Fomos tirados da condenação para a salvação. O capítulo 2 de Efésios mostra a historificação do plano de Deus na vida do seu povo por meio da ressurreição espiritual dos cristãos. Esse texto que nós lemos, nesse parágrafo, Paulo lhe pinta um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir ser mediante a graça de Deus. Então eu quero explicar para vocês esses versos, porque é interessante. Paulo, ele deixa muito nítido
o estado da raça humana. O que é o ser humano sem Deus? O que é o ser humano que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que não segue a Cristo? Ou que não foi convertido? Então Paulo, ele faz uma radiografia do estado da raça humana. Mas depois, num contraste, ele mostra o que Deus fez por nós. O que Deus fez pelos seus filhos. Pois bem, para ficar mais didático a explicação do texto, eu quero mostrar para vocês 4 grandes obras realizadas na vida do homem e da mulher, que saiu da sepultura e foi transferido para o trono. Que saiu da morte e foi transferido para a vida eterna. Então a primeira obra que eu quero apresentar para vocês é a obra do pecado contra nós. A obra do pecado contra nós. Veja comigo de novo o verso 1. Quando ele fala assim, ele lhes deu vida. Tem uma tradução que diz assim, ele vos vivificou. Quando vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como eu falei, a condição do homem, do ser humano, é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz se refere ao homem caído, numa sociedade caída em todos os tempos, em todos os lugares. Esse é um retrato da condição humana universal. E quando Paulo fala da obra do pecado contra nós, ele destaca 4 fatos dramáticos que eu gostaria que você entendesse. Do verso de 1 a 3, ele apresenta 4 fatos dramáticos a respeito do ser humano antes da sua conversão. O primeiro fato é que o homem dizendo aqui, gente, é raça humana, homem e mulher. O homem está morto. Veja comigo, confira comigo o verso 1, quando ele fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Antes de argumentar o sentido dessa morte espiritual, deixe-me explicar o que ela não é. Quando Paulo fala que o ser humano está morto, ele não está dizendo que o ser humano não consegue produzir nada nessa vida. Ele consegue até produzir caridade, criatividade, bondade, ele consegue se divertir, ele consegue progredir, mas Paulo está dizendo que esse ser humano, apesar de biologicamente vivo, espiritualmente ele está morto. Todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, por mais que tenham uma vida fantástica, espiritualmente ele está morto. É como se fosse um zumbi espiritual. E quando Paulo fala que a raça humana está morta, que o homem está morto, significa que o ser humano, ele não tem relacionamento com Deus. Apesar da sua religiosidade, apesar das suas tradições, apesar dos seus esforços, apesar dos seus rituais, ele continua separado de Deus e ele não está religado a Deus. Ele é um morto espiritualmente. Então Paulo ele deixa em primeiro lugar que essa situação da raça humana, o ser humano está morto. Apesar de estar vivo, apesar de estar progredindo, apesar de estar se divertindo, apesar de estar construindo uma família, apesar de estar conquistando os seus sonhos, diante de Deus, ele é um defunto espiritualmente. Ele é um morto, porque ele não tem relacionamento com Deus através de Cristo. E ele fala assim, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Interessante que transgressão aqui é como se fosse a quebra da lei de Deus, ou a quebra dos absolutos de Deus. Então o ser humano é transgressor, ele é morto, porque apesar de viver muito bem, apesar de viver alegre e feliz, ele continuamente está quebrando a lei de Deus através do seu estilo de vida. De tal maneira que no texto tem várias vezes a palavra andar. Grifa essas palavras, andar, andar, andou. Porque o estilo de vida de uma pessoa que não conhece a Cristo é isso. Ele é morto
E ele, a todo momento, ele está transgredindo a lei de Deus, conscientemente ou inconscientemente. Ele está quebrando a lei de Deus. E ele é morto por causa dos pecados. Pecado, gente, significa errar o alvo. Pecado significa, num conceito bem simples, viver afastado do plano original de Deus. Todo ser humano que não conhece a palavra de Deus e que vive uma outra vida afastado do plano original de Deus, isso chama-se pecado. A pessoa, além de morta, ela está alienada de Deus, ela está afastada de Deus, independente do tipo de vida que tem. E por isso que Paulo classifica a raça humana é uma raça de mortos espiritualmente, por causa das suas transgressões e por causa dos seus pecados. Antes de Cristo, o homem está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não possui vida espiritual, nem pode fazer nada que possa agradar a Deus. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. É mais ou menos, gente. Com certeza você já viu isso, já viveu isso. É a mesma coisa quando você vai num funeral e você vê a esposa do ente querido que morreu e a esposa começa a chorar em frente ao marido e as lágrimas começam a cair em cima do marido. O marido, como morto, como cadáver, ele não sente nada. É a mesma coisa você vê os seus filhos chorando e tocando no pai. Aquele pai que está sendo sepultado como cadáver, ele não tem estímulos físicos, ele não sente nada. É nesse sentido que Paulo está dizendo que o ser humano é morto, ele não tem estímulo por Deus. Ele não aprecia Deus, ele não se deleita em Deus. E quando ele se deleita em Deus, é um Deus que ele fabricou. É fruto da sua imaginação, ou é fruto das suas emoções, ou é fruto da religião afastada das Escrituras que promove os seus deuses. Mas Paulo diz assim, eles estão mortos em transgressões e pecado. Agora, aí no verso 2, Paulo lhe fala assim, olha o verso 2 comigo, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deixa eu chamar a sua atenção. O ser humano está morto. Ele não tem relacionamento com Deus. E aí existem 3 componentes que cooperam para que esse ser humano continue morto. Primeiro é o mundo. Por isso que fala assim, nos quais nós andávamos noutro tempo segundo o curso deste mundo. Mundo aqui não é o sistema, não é o mundo biológico, não é a natureza, não é o mundo ecológico. O mundo aqui é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar com seus valores. Mundo aqui é o sistema de princípios e valores deste mundo alienado de Deus e que ofende a santidade de Deus. Então Paulo está dizendo que a raça humana está morta porque a raça humana vive no curso desse mundo. Vive envolvido nos princípios e valores deste mundo que não são os mesmos valores de Deus. Pelo contrário, são valores que se chocam com os absolutos de Deus. Porque nós vivemos num mundo relativista. E os valores de Deus é absoluto. Isso se chocam. Nós vivemos num mundo secularista. E os valores de Deus são sagrados, são absolutos. Se chocam. Nós vivemos num mundo ecumênico. Mas Jesus deixa bem claro que ele é o único caminho que vai para Deus. Isso se choca. Então os valores e princípios deste mundo são diametralmente opostos aos valores de Deus. E aí, o apóstolo João é enfático ao dizer que quem ama esse mundo não pode amar a Deus. 1 João capítulo 2, versos de 15 a 17, quando ele fala assim, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque as coisas que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Então a gente precisa entender isso. Por que a raça humana está morta espiritualmente? Por que tem muita gente morta espiritualmente? Porque está escravizado pelos valores deste mundo, pelos princípios deste mundo. Estão mortos espiritualmente. Mas daí Paulo fala também de um outro componente que tem contribuído, gente, com essa escravidão para que a raça humana fique morta, o diabo. Quando ele usa esse termo aqui, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é uma referência ao diabo, a Satanás. De tal maneira que no grego, no original, está poderes aéreos, né? É como se Satanás, de alguma maneira, ele gerencia, ele governa no ar, fazendo as cabeças, influenciando as nações, influenciando as instituições, influenciando as mídias, influenciando as cabeças das pessoas. Através da cultura, através dos valores apreciados desse mundo. Trata-se do espírito que atua, olha só, nos filhos da desobediência. O diabo é o patrono dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira e levou nossos pais à desobediência. O diabo é um inimigo invisível, porém real. Ele não dorme, nem tira férias. Ele é violento como um dragão e venenoso como uma serpente. Ele ruge como um leão e se apresenta travestido de anjo de luz. Esse é o problema. Então o ser humano está morto. Para contribuir com isso, ele é escravo desse mundo, dos princípios e valores desse mundo que tem nada a ver com Deus. E ao mesmo tempo, presta atenção, toda pessoa que não tem Jesus, é triste falar isso aqui, mas é verdade, é um escravo do diabo. Percebendo ou não percebendo, sentindo ou não sentindo, aceitando ou não aceitando, é um escravo de Satanás. Se não está com Deus, se não está com Jesus, gente, não há dúvida, está escravizado pelo espírito do ar, que atua nos filhos da desobediência. O terceiro componente que continua, o pecado continua lutando contra nós, é a nossa carne. E quando eu falo a nossa carne, eu não estou falando do nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos. Nós já temos o mundo como oposição, já temos o diabo para nos perturbar. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne, a nossa estrutura, porque diz a Bíblia que a nossa estrutura, a nossa natureza é inclinada a fazer tudo aquilo que Deus reprova. É uma luta, a nossa carne deseja desobedecer a Deus. E o Salmo 51, verso 5, o rei Davi deixou bem claro que nós já nascemos com esse pecado e com essas inclinações. É muito fácil, gente, perceber isso. Eu não sei você, mas os meus filhos, quando nasceram e quando cresceram, as primeiras palavras que eles aprenderam foram não e depois meu. E eu não os ensinei. É o pecado. O pecado na vida de cada ser humano. Quando é pequeno, é um anjinho. Mas depois de que cresce, você muda de opinião. Por causa do pecado que afetou todos nós. Então, por causa desses componentes, Paulo está dizendo, olha, o ser humano está morto. Porque ele é escravo desse mundo. Ele é escravo pelo curso desse mundo, pelos prazeres desse mundo, pelos princípios desse mundo. Ele é escravo do diabo, que está manipulando cada ser humano a desobedecer a Deus. E ele é escravo de si mesmo, da sua natureza pecaminosa, caída, que não deseja a Deus. É por isso que o profeta Jeremias, ele pergunta assim, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas?
Poderíeis vós fazer o bem, estando treinados a fazer o mal? Jeremias capítulo 13, verso 23. A nossa carne deseja nos controlar e controlar a nossa mente e o nosso corpo, nos levando a desobedecer a Deus. Então, olha só, Paulo ele fala que a nossa carne e a nossa mente, olha o verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha que terrível. Então Paulo deixou bem claro que a raça humana faz a vontade da sua carne e do seu pensamento, o seu intelecto. É por isso que o ser humano, gente, ele vive justificando o seu pecado. É por isso que o ser humano ele vive transferindo a sua culpa para outro. Por causa do pecado que influencia os pensamentos, que influencia a nossa mente. É por isso que o pecado fazem as pessoas pensar assim, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim. E as pessoas vivem se justificando. As pessoas vivem criando nos seus cérebros uma maneira confortável para não se sentir culpado. Tudo isso por causa do pecado. O pecado afetou o ser humano na razão, na emoção e na volição, na vontade. Então essa é a raça humana. Olha só. Então Paulo, em primeiro lugar, ele fala que o homem está morto. Em segundo, que o homem é escravo. E terceiro, que o homem é depravado. Por isso que ele fala, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E em quarto lugar, o homem está condenado, porque no verso 3 diz assim, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Quando ele usa essa palavra éramos, ele está se referindo aos judeus, porque os judeus, muitas vezes, eles pensavam que estavam num patamar maior, por causa da revelação de Deus. Mas daí, Paulo está dizendo o seguinte, judeus e gentios, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. O que Jesus está dizendo? Que nós já nascemos condenados por causa do pecado. Nós já nascemos condenados por causa do pecado que entrou no mundo. Nós já nascemos, de alguma maneira, influenciados por esse mundo, pela nossa carne e, pasmem, pelo diabo. Por isso que Paulo fala, nós éramos por natureza, o ser humano é por natureza pecador. O ser humano, ele não se torna pecador por causa do meio que ele viveu. Ele não se tornou pecador por causa da educação que seus pais deram, ou por causa do ambiente que ele viveu. Não, o ser humano já nasce com esse mal. Não é o ambiente, não é o meio, não é os pais. O ser humano já nasce pecador. Ele já nasce morto, escravo, depravado e condenado. E Paulo fala, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então esse é o retrato. Esta é a obra do pecado contra nós. Contra nós. 2. Eu quero te apresentar a obra de Deus por nós. A obra de Deus por nós. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Paulo agora contrasta o que somos por natureza com o que somos pela graça de Deus. Paulo ele compara a condição humana com a compaixão divina, a ira de Deus com o amor de Deus. Olha que lindo. Olha o verso 4, que o texto muda assim, olha que contraste. Mas Deus fez algo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Primeiro, Deus nos amou. Deus nos amou. Apesar da situação da raça humana, Deus amou um povo. Deus amou algumas pessoas e chamou para a libertação e para a salvação. Por natureza, Deus é amor. Mas o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia.
Deus é rico em misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? É a bondade de Deus para com a miséria humana. É isso. Então Deus, ele nos amou. E ele nos amou de tal maneira que vocês se lembram em Efésios 1 que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Mas Deus amou, Deus ama. Amados, é isso que nos tranquiliza, que consola os nossos corações. Apesar desse cenário terrível do estado da humanidade, Deus amou. E ele chamou, e ele salvou. Ele nos amou. A motivação de Deus em nos salvar enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. E bondade. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Olha o verso 5. Diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que interessante. Deus, ele nos amou e Deus nos ressuscitou. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que antes nós já éramos mortos espiritualmente, mas ele nos vivificou, ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida espiritual para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus, porque antes nós não tínhamos. Nós não tínhamos, mesmo nascendo uma tradição religiosa, mesmo tendo a melhor ética, nós não tínhamos. Nós tínhamos todos esses atributos, mas éramos mortos espiritualmente. Mas quando Deus nos amou, ele nos alcançou com o seu amor, ele nos ressuscitou. É um morto sendo ressuscitado. É por isso que quando nós pregamos o evangelho, Deus, ele está ressuscitando cadáveres. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos o evangelho, nesse mundo, esse mundo é um cemitério global. É um cemitério global, não regional, mas é um cemitério global. Quando nós pregamos o evangelho, é como se Deus estivesse ressuscitando vários cadáveres espiritualmente. Aí Paulo ele faz essa associação dizendo assim, olha, assim como Cristo foi ressuscitado de maneira corpórea, vocês foram espiritualmente ressuscitados. Vocês receberam uma nova vida. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram porque quando nós éramos mortos, nós tínhamos prazer no curso deste mundo. Nós éramos escravos do pecado, mas agora, ressuscitados em Cristo, temos uma nova vida espiritual. Mas em terceiro lugar, olha que lindo, Deus nos exaltou, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então olha só, Deus nos amou, Deus nos ressuscitou e Deus nos exaltou. Olha que lindo. O que nós éramos antes? Escravos. Escravos. E agora, quem nós somos agora por causa do amor de Deus? Agora nós estamos sentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Todo discípulo de Cristo vai para o céu. Lembra da parábola do domingo passado? Todo discípulo de Cristo que foi convertido por Cristo, que foi amado por Deus, estes vão sentar nas regiões celestiais, isso é, serão acolhidos na glória, serão acolhidos nos céus, junto com Cristo. É interessante que as 3 fases da exaltação de Cristo, ressurreição, ascensão e assentar-se à direita de Deus Pai, Jesus ele transfere isso aos seus discípulos também. Então o Redentor, ele recebeu essa exaltação e os redimidos também. Sabe por quê? Porque olha só, Deus nos deu vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar nas regiões celestiais. Esses 3 eventos históricos nos deu vida, ressuscitou-nos e nos fez assentar, são os degraus da exaltação. Antes nós éramos humilhados
por causa da nossa escravidão. Agora nós somos exaltados pelo amor e pela graça de Deus. Olha que lindo, gente. Vocês estão entendendo o contraste daquilo que você era e aquilo que você é por causa do amor de Deus? Então Deus nos exaltou. E em quarto lugar, Deus nos guardou, porque no verso 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí o verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Então Deus nos guardou, olha só, Deus nos amou, nos ressuscitou, nos exaltou e Ele nos guardou, porque quando Paulo fala assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, é como se Deus estivesse provando o seguinte: olha, eu sou Deus, eu estou no controle, eu sou fiel, os meus eleitos, os meus escolhidos sempre estiveram em minhas mãos e eles serão honrados nos séculos vindouros. Nos séculos vindouros todos saberão que existe um Deus de amor, um Deus fiel que veio buscar os seus e que veio livrar da escravidão do pecado e da escravidão do diabo e do curso deste mundo. Então Deus, Ele vai mostrar nos séculos vindouros a riqueza, não é a pobreza, a riqueza da sua graça que Ele derramou sobre os seus filhos. Aí vem o célebre texto, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. O que Paulo está dizendo? Que ninguém é salvo, ninguém é perdoado por Deus por causa das suas obras. Porque Paulo deixa bem claro no verso 9 que quem tenta se salvar pelas obras se orgulha de si mesmo, se vangloria, se gaba. Então, quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça, é o favor de Deus, é o favor imerecido, é a iniciativa de Deus. O homem não tem nem participação, nem contribuição, nem cooperação. Porque se ficar qualquer fatia de cooperação para o homem, ele vai se gabar. Ele vai chegar diante de Deus, hipoteticamente falando, e vai dizer assim: olha, eu estou aqui no céu porque um dia eu aceitei. Eu estou aqui no céu porque um dia eu criei. Eu estou aqui no céu porque um dia eu decidi. E esse eu leva a pessoa ao orgulho. Começa a se gabar da sua própria fé, que não é. A fé também não é propriedade nossa, porque quando Paulo fala, vocês são salvos pela graça mediante a fé, tanto a graça como a fé é dom de Deus, é presente de Deus. Tá ok? Os teólogos aqui, eles dizem, muitos falam que está falando da graça como dom de Deus. Mas muitos gramáticos dizem que a fé, aqui no grego, também está se referindo a um presente. Então sabe o que Paulo está dizendo, segundo essa interpretação? Que o ser humano não tem fé. A fé não é uma propriedade nossa. A fé é um presente. A fé não é uma recompensa. A fé não é uma reação. A fé é um dom, é um presente que Deus nos deu, que nos capacitou a crer em Deus, que nos capacitou a enxergar quem é Deus, que nos capacitou a entender quem é Deus. Mas se Deus não nos tivesse dado a fé, jamais nós saberíamos quem é Deus, jamais. Então é a fé que Deus nos deu que abriu os nossos olhos, que abriu os nossos ouvidos, e que derreteu os nossos corações para entender quem é Deus. Você só entende quem é Deus hoje porque Deus te deu a fé. Deus te deu. Deus derramou em você a graça, te chamando para te salvar e te dotou de fé, com a capacidade de crer para entender quem é Deus e para entender a obra de Jesus na cruz por nós. Caso ao contrário, é impossível o ser humano conhecer a Deus ou ser salvo. Deu para entender? Tem sentido? É por isso que no verso 9 ele fala assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém. Então ninguém pode dizer assim: olha, é o seguinte, eu vou para o céu, eu estou salvo porque eu sou bom. Eu sou bom. Eu nunca cometi um crime. Eu sempre fui um bom filho para meus pais. Eu nunca fui um filho rebelde. Eu sempre respeitei os meus pais.
Eu vou para o céu porque eu sou um bom marido, eu amo minha esposa, nunca traí a minha esposa. Eu cuido dela como muitos não fazem. Eu sou um bom pai, eu sou exemplo para os meus filhos. Esses atributos são bons, mas esses atributos não salvam ninguém. A pessoa continua morta espiritualmente. Se não for a graça e a fé nos reavivando, nos vivificando, é impossível conhecer a Deus. Amém, gente? Essa é a obra de Deus por nós. Ele nos amou, Ele nos ressuscitou, Ele nos exaltou e Ele nos guardou para mostrar nos séculos futuros que Ele é Deus e que a sua graça foi derramada sobre os seus e a fé dotou os seus filhos para crer que esse Deus existe e esse Deus nos ama. Amém? É assim. É por isso, para reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Deus por meio da confiança em Cristo, Paulo acrescentou duas negações que se equilibram. A primeira é, isso não é de vós, é dom de Deus. E a segunda, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Para que ninguém se orgulhe. Gente, nós éramos mortos, escravos do pecado. Não temos motivos nenhum de se orgulhar. Se hoje nós somos de Jesus, não temos orgulho, nós não podemos ter orgulho nenhum de nós mesmos. É pela graça de Deus, gente. Você está aqui pela graça de Deus. Você está salvo pela graça de Deus. Você está perdoado pela graça de Deus. Você foi libertado como eu pela graça de Deus. Isso não vem dos homens. Vem de Deus. Vem de Deus. Gente, isso aqui desmonta qualquer orgulho evangélico. Isso aqui desmonta qualquer presunção protestante. Isso aqui desmonta qualquer tentativa de um cristão dizer que é alguma coisa. Nós somos salvos pela graça por causa do amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus. Amém? Terceira lição, a obra de Deus em nós. Então eu falei da obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, agora a obra de Deus em nós. Olha o verso 10, quando diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Até aqui. Essa palavra feitura, gente, no grego, é a palavra poema. Sabe o que Paulo quis dizer? Que nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Deus. Então, Deus, ele salvou os seus, é como se Deus estivesse, através das obras que Deus vai colocar na nossa vida, é como se Deus estivesse escrevendo um grande poema, uma linda obra de arte. As nossas vidas se tornará um poema escrito pelo dedo de Deus. Nós somos a obra de arte de Deus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele está trabalhando em nós. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então Deus, ele está nos moldando, ele está trabalhando, ele está nos forjando a cada dia, nos transformando a mais bela arte de Deus, esculpindo em nós a imagem de Jesus. A cada dia, por uma vida de santificação, ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Então, gente, essa é a obra de Deus em nós. Deus, ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. É Ele que a cada dia está nos ajudando a lutar contra os nossos pecados, os nossos desejos. É Ele que está trabalhando a nossa vida para que pudéssemos ter mais deleite em Deus, mais profundidade em Deus. É Deus que está trabalhando em nós esse amor que está aumentando cada vez mais. É Deus que nos ajuda a ter uma vida profunda na tentativa de conhecê-lo mais e mais, porque essa arte Deus está produzindo em nós. Nós somos a poesia de Deus. Então a feitura dele, criados em Cristo Jesus, é esse poema que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. É Deus trabalhando em nós.
É Deus trabalhando em nós. Eu faço uma pergunta aqui, proposital. Você tem experimentado esse trabalhar de Deus na sua vida? A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Eu me alegro como pastor quando eu vejo isso na vida dos crentes. Quando eu vejo a progressão, o crescimento dos cristãos. E eu percebo a poesia linda que Deus está escrevendo na vida desse cristão. É emocionante. É uma alegria ver cristãos progredindo na vida espiritual. Cristãos crescendo, sabe, com Deus, na sua comunhão com Deus, falando de Jesus, influenciando as pessoas, buscando a Deus nas Escrituras, numa vida de oração, no serviço cristão. É lindo o poema que Deus está escrevendo em cada vida de vocês. Mas em quarto lugar, a obra de Deus por nosso intermédio. Olha o verso 10, na parte B, que diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras, brevemente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então Deus trabalha em nós e depois Ele trabalha por intermédio de nós. Deus primeiro trabalha em nós e depois Ele trabalha através de nós aqui nesse mundo. E é tão interessante que Paulo ele destaca duas coisas. Ele fala de duas características. Primeiro ele fala de boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados por quê? Nós fomos vivificados. Nós fomos ressuscitados. Nós éramos mortos. Agora estamos vivos para Deus. Fomos libertados da escravidão do diabo. Agora pertencemos a Deus. Nós fomos criados. Somos novas criaturas para as boas obras. Então Paulo está dizendo aqui que a gente não é salvo pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Não somos salvos por causa das boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Aí você me pergunta, mas que obras, pastor? A Bíblia está repleta. A Bíblia está repleta de boas obras que nós precisamos praticar, vivê-las. Então Deus nos criou para as boas obras. E isso é lindo porque Tiago ele fala que a verdadeira fé é demonstrada através das boas obras. Tiago fala que sem obras, a fé é morta. E a maior evidência de que nós somos de Deus, pertencemos a Cristo, a maior evidência são as nossas boas obras. A causa da nossa salvação é a fé, mas a consequência da nossa salvação é as boas obras. Então pense nisso. Se você não está mergulhado em boas obras, você precisa questionar a sua fé. Porque o resultado, a consequência natural de quem foi salvo pela fé, agora essa pessoa vive para as boas obras. E quais são as boas obras, gente? São aquelas que a Bíblia, são as ordens indicativas de Deus na Bíblia. Por exemplo, lutar contra o pecado. Antes, quando nós éramos escravos do pecado, nós tínhamos prazer do pecado. Agora que nós fomos ressuscitados, agora nós lutamos contra esse pecado. Lutamos. Nós nos gladiamos a cada dia por causa dos nossos pecados. Nós não nos conformamos com os nossos pecados. Mas nós lutamos a cada dia. Cai, levanta, mas lutamos. Nos arrependemos. Isso é boas obras. Boas obras, a pregação do Evangelho, gente. A comunicação do Evangelho. Nós vivemos o Evangelho com a nossa conduta, mas ao mesmo tempo nós comunicamos, verbalizamos o Evangelho. Porque nós queremos ver essa sociedade morta sendo vivificada pela graça de Deus. Boas obras. E são tantas, gente. O serviço cristão na edificação da igreja são boas obras. Ajuda o necessitado, boas obras. A lista é grande. Mas olha só, a obra de Deus por nosso intermédio. Deus nos criou para as boas obras. Olha que interessante.
brevemente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Uma outra tradução diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até a obra, Deus que preparou antes, para que andássemos nela. Até a obra, na eternidade, Deus planejou e agora Ele está executando através da nossa história. Olha que interessante. Até a obra. Então significa que a vocação que nós temos e aquilo que nós fazemos, Deus já tinha preparado de antemão. E isso está sendo concretizado na nossa historicidade. Olha que lindo. Olha que história linda. Na eternidade, Deus decidiu me salvar, mesmo não merecendo, e Ele decidiu me usar através das obras que estão sendo realizadas agora na história da minha vida. E na sua vida também é assim. Então, essa é a obra de Deus por nosso intermédio. Amém, gente? Fez sentido? Então eu falei da obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. Através de nós. Eu termino na conclusão fazendo algumas implicações. Primeiro, o terrível estado do ser humano. Essa verdade está do verso 1 ao verso 3. Gente, este é o terrível estado do ser humano. O homem está morto, o homem é escravo, o homem é depravado, o homem é condenado. Não adianta. Essa é a situação da sociedade sem Deus. Independente da sua religiosidade, independente da sua moralidade, o ser humano, ele continua fazendo coisas boas, mas diante de Deus ele está morto. Ele está morto espiritualmente, ele precisa de Jesus para ser vivificado. E lembre-se, todo ser humano sem Deus, ele é escravo do Deus deste século, segundo Paulo. Ele é escravo pelo diabo. E lembre-se, 1 João 5,19 diz assim, no mundo jaz o diabo que está gerenciando e governando esse sistema, esse mundo. É o próprio diabo. Por quê? Ele quer levar o máximo de pessoas com ele, porque ele sabe o fim dele. Então ele está aqui para influenciar as pessoas a não se interessarem por Deus, a se afastarem de Deus, a não amarem a Deus. Ele atua na vida dos filhos da desobediência. Então essa é a situação da raça humana. E deixa eu falar uma coisa para você. Essa foi a sua situação também. Eu estou aqui falando de você e de mim. Nós éramos isso aqui. Ou quem estiver aqui ou quem estiver assistindo talvez esteja nesse estado ainda. É morto, é escravo, é depravado e está condenado. Mas em segundo lugar, eu falei sobre o surpreendente amor de Deus, versos de 4 a 7. Que Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos guardou, Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, como nosso substituto, como nosso fiador. E na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, as nossas culpas, para que pudéssemos ter a salvação e um relacionamento correto com Deus, através da justificação. É através de Jesus na cruz que agora nós temos a bendita oportunidade de buscar a Deus. Porque antes, nós éramos cadáveres, cadáver não reage, cadáver não decide. Mas Deus nos vivificou através da morte de Cristo. Eu quero que você saia daqui entendendo o quanto Deus te ama. O quanto Deus te ama. Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Ele sangrou por você para te dar nova vida. Para te libertar das garras do diabo, para te libertar dos princípios desse mundo e para te dar uma vida espiritual. E um dia você se assentará nas regiões celestiais, junto com Cristo. Oh, gente, é o amor de Deus, Deus nos ama. E Paulo aqui,
ele está exaltando o amor de Deus. O amor de Deus que criou a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre nós. Eu falei da graça irresistível de Deus, que a graça vem de Deus, a fé vem de Deus, e ninguém tem motivo para se orgulhar. A graça e a fé. A graça veio para te salvar. E a fé você recebeu para se apropriar dessa salvação. Então, olha, hoje, se os seus olhos foram abertos, se o seu coração aquece quando ouve essa verdade, é porque você recebeu a fé, a verdadeira fé que Deus te deu. Se hoje você se arrependeu dos seus pecados, e você não quer viver da mesma forma, mas você quer viver para Deus, é porque Deus colocou isso dentro de você. Se hoje você se interessa por Deus, se interessa pela Bíblia, por uma vida de oração, é Deus colocando isso em você e trabalhando isso em você. É Deus. É Deus, do começo ao fim, de A a Z. É Deus agindo em nós e a sua graça é irresistível. É Deus te trazendo para Ele. É Deus te conquistando. É Deus te mostrando que Ele é Deus. Amém? E último, o privilégio de viver para Deus. Porque somos o poema de Deus. Estamos vivendo as obras de Deus. O privilégio de viver para Deus. De viver para Deus. Eu pergunto para você, você tem vivido para Deus? Ou você vive para você? Você vive em função dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus interesses, das suas contas, do seu mundo? Isso é sério. Você vive para Deus? Eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer tudo isso. Mas a questão é, o que é prioridade na sua vida? Você entendeu o que Jesus falou em Mateus 6,33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você entendeu isso? Que quando nós priorizamos o reino de Deus, significa que realmente nós estamos vivendo para as obras de Deus. Até que ponto o reino de Deus tem valor na sua vida? O que tem valor na sua vida, o reino de Deus ou o seu reino que você está criando? O que é mais importante na sua vida, os valores de Deus ou os seus valores que você criou? O que é mais importante na sua vida, os interesses de Deus ou os seus interesses? Será que os seus interesses não estão competindo com os interesses de Deus? Será que você não entendeu que você precisa viver para as boas obras? Para as boas obras. Ô, gente, esse é o povo que foi chamado da morte para a vida. Esse é o povo que foi chamado da sepultura para se assentar no trono junto com Jesus. Esse é o povo que foi chamado da morte espiritual e foi transferido para uma vida espiritual que tem sentido em Deus. Amém? Entenda isso. E para quem está aqui, para quem está assistindo, eu quero convidar quem entendeu isso, que entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça que você é pecador, que você é pecadora. Creia na morte histórica de Jesus na cruz. Confie naquilo que Ele fez e tome a decisão. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero deixar o meu orgulho, eu quero deixar minhas idolatrias, eu quero deixar a escravidão e eu quero viver, eu quero ter vida com Cristo. Eu quero ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Eu quero viver para Cristo. Se você tem esse desejo, você já está recebendo a fé. Porque quem não recebe a fé nem se preocupa com isso. Mas você tem essa preocupação, se você tem esse desejo, se você tem essa ambição, glória a Deus, você está recebendo a fé, que é um dom de Deus. Amém? Que você receba também, quem está assistindo, que você receba a fé que conduz o homem a Deus. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar, Pai. Nós nos reduzimos diante dessa mensagem, ó Deus. Porque éramos mortos, escravos,
depravados. Ó Deus, mas o Senhor, por causa do teu rico amor, o Senhor decidiu nos alcançar com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade. E pela graça fomos salvos por meio da fé que o Senhor nos deu, não atribuindo a um homem nenhum tributo, nenhuma cooperação. E nós te agradecemos, ó Deus, e não temos palavras para agradecer pelo teu amor que foi derramado sobre nós e pela tua graça que nos alcançou, nos redimindo, nos perdoando, nos justificando e nos religando a ti, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos como cristãos a viver para as boas obras, glorificando o teu nome, priorizando o teu reino, vivendo para a tua glória, vivendo na proclamação do evangelho para que outros possam conhecê-lo, Pai. Perdoa os nossos pecados e abençoa, Pai, cada um que está aqui, cada um que está assistindo, ó Deus. Nós te louvamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Nós te louvaremos porque a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor e conquistou os nossos corações. Nós te agradecemos com humildade, com temor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.